Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso Questão de Linguagem. Pois é, vamos falar hoje do segundo dia da Unesp, a prova de Exatas e Humanas. Caso você esteja procurando a prova de biológicas, eu vou deixar um cardzinho aqui, tá? Para a resolução comentada aí para o gabarito que eu fiz desse primeiro dia da Unesp. Hoje, então, a gente vai falar de Exatas e Humanas, o segundo dia da primeira fase da Unesp para essas carreiras aí. E para isso eu vou te chamar aqui para minha telinha, tá? Para a gente discutir um pouco essas questões. Uma prova super gostosa, super bonita, como costumam ser as provas da Unesp. O único detalhe me pareceu, né, que assim como a prova de biológicas, essa aqui era uma prova um pontinho acima, né? Um tonzinho acima, um pouquinho mais difícil do que aquilo que costumam ser as provas da Unesp. Legal? Então, examine a tira de Alex Kulang e Renato Castro. Help! A thief! Yay! Why aren't you arresting him? Thomas Lady. Uma tira em inglês, como foi na prova de ontem também. E essa tira aqui muito parecida com a questão de ontem também de pontuação, tá? Em que você tinha lá um trechinho retirado, né, de uma postagem do Instagram em que você deveria colocar a vírgula. Aqui também o caso é o mesmo, né? No primeiro quadrinho você tem aquilo que a gente chama de frase bimembre, né? É uma frase com duas partes. Então ela consiste em um pedido de socorro, né, uma interjeição, e a segunda parte é a explicação de por que se pede socorro, né? Então deveria haver uma vírgula aí entre esses dois elementos. Então, help, aí coma, né, vírgula, a thief, um ladrão. A moça fica alegre ao ver uma viatura, ver um carro de polícia, imaginando que a polícia, né, vai prender o bandido, o ladrão. O ladrão entra na viatura, né, e parece que ele está muito confortável, que ele está indo embora, e a moça fica absolutamente inconformada com isso, né? Why aren't you arresting him? Né? Então, por que você não está prendendo ele? Né? Aí o policial diz, vírgula, senhora, né? Comas lady. Então, assim, moça, você não soube usar a vírgula, então eu entendi que era para ajudar um ladrão, né? Para socorrer um ladrão, e não que era um pedido de socorro seu. Tá? Isso faz com que tranquilamente a gente assinale para a questão de número 1 a alternativa B. Olha só, inserir uma vírgula após help, isso lá no primeiro quadrinho e nada mais, né? Essa é a única alteração necessária para a gente chegar ao sentido explorado. Legal. Vamos para o segundo questionamento aí. De 2 a 5, a gente vai partir da leitura de uma crônica do Lima Barreto, publicado lá na Careta em 1915. Vejamos. Marco Aurélio de Jesus, dono de um grande talento e senhor de um sólido saber, resolveu certa vez escrever uma obra sobre filologia. Filologia é o nome antigo que se dava para as gramáticas. Tá? Então, uma obra sobre filologia, um estudo filológico, um estudo gramatical. Tá? Então, Marco Aurélio de Jesus é um gramático. Seria, certo, a obra-prima ansiosamente esperada e que daria ao espírito inculto dos brasileiros as noções exatas da língua portuguesa. Trabalhou durante 3 anos com esforço e sabiamente. Tinha preparado o seu livro que viria trazer à confusão, à dificuldade de hoje, o saber de amanhã. Era uma obra-prima pelas generalizações, e pelos exemplos.
Então, né, um texto aí que se prometia ser muito bom, né, tirar a dúvida, tirar o brasileiro da ignorância gramatical. A quem dedicá-la? Como dedicá-la? E o prefácio? E Marco Aurélio resolveu meditar. Ao fim de igual tempo, havia resolvido o difícil problema. Então, olha que interessante, né? Já dá para perceber aqui que o Lima Barreto tá fazendo uma sacanagem, né? É um texto bastante satírico, um texto bastante irônico. Afinal, ele diz que o sujeito, Marco Aurélio, demorou 3 anos para escrever a sua obra e demorou mais 3 anos para fazer a dedicatória, para fazer o prefácio, né? Então, quer dizer, o cuidado com a obra é igual ao cuidado com esses detalhes que seriam, assim, ínfimos, né? Então, parece aqui que ele está fazendo uma crítica a esse suposto Marco Aurélio, mas me parece uma crítica aos gramáticos em geral. A obra seria, segundo o velho hábito, precedida de 2 palavras ao leitor, e levaria como demonstração de sua submissão intelectual, quer dizer, sua humildade, uma dedicatória. Mas 2 palavras, quando seriam centenas as que escreveria? Não. E Marco Aurélio contou as 2 palavras uma a uma. Eram 201. E, em um lance único, genial, destacou em relevo, ao alto da página, 201 palavras ao leitor. Quer dizer, né, o prefácio, aquilo que seriam 2 palavras, ou seja, né, num sentido figurado, aqui uma fala breve, né? Esse título do prefácio parece incomodar o Marco Aurélio de Jesus, que gostaria, né, que o sentido não fosse figurado, ele gostaria que o sentido fosse literal e por isso ele vai lá e coloca, né, como título da sua preleção, da sua fala inicial ao leitor, 201 palavras e não 2 palavras, né? Então ele entende aí que 2 palavras estaria errado. É como se ele não percebesse o sentido figurado. Beleza. E a dedicatória? A dedicatória, como todas as dedicatórias, seria a pálida homenagem de seu talento ao espírito amigo que lhe ensinara a pensar. Mas pálida homenagem? Professor, autor de um livro de filologia, cair na vulgaridade da expressão comum? Pálida homenagem? Não. E pensou. E de sua grave meditação, de seu profundo pensamento, saiu a frase límpida, a grande frase que definia a sua ideia de expressão e, num gesto, sulcou o alto da página, de oferta com a frase sublime, lívida homenagem do autor. Então, né, o professor Marco Aurélio estaria preocupado com a vulgaridade, ou seja, com um sentido muito popular da expressão pálida homenagem, né? Ele acharia, então, que o mais adequado seria um outro termo, tá? E aí ele fica matuta e pensa tal, e ele chega à expressão lívida homenagem em vez de pálida homenagem. Legal? De novo, é uma brincadeira, é uma sacanagem com a figura do gramático. Está aí como um grande gramático faz uma obra-prima. Leiam-na e verão como a coisa é bela. Legal? Então, o que se confirma aqui no título é justamente isso, né? Veja lá que está presente, consta do volume Sátiras e outras subversões, esse textinho aqui, essa crônica. Legal? Então, prosseguimos. A questão de número 2. O cronista traça um retrato do gramático Marco Aurélio, evidenciando sobretudo a sua ambiguidade, informalidade, concisão, afetação, meticulosidade. Bom, eu acho que 2 alternativas chamariam mais atenção aqui, né? A meticulosidade e a afetação. Alguém que não percebesse que esse texto era uma brincadeira, era uma sacanagem do Lima Barreto,
poderia marcar meticulosidade, né? Então, o autor era muito preocupado com detalhes e por isso, talvez, né, ele era muito meticuloso. Mas não, né? Aqui é justamente chave para a interpretação do texto a percepção de que ele é uma crítica, né? Então, o autor de gramática, segundo o Lima Barreto, seria um sujeito muito afetado, seria um sujeito que dá valor a coisas desimportantes, né? Em tal medida que isso acaba se equiparando ao próprio conteúdo da obra. Tá? Então, ficamos com a alternativa D de dado, afetação. Minha gente, vamos para a próxima questão e eu queria frisar o seguinte, é importante que você me faça saber se você está entendendo tudo, se está legal. Deixe um comentário aqui. Caso você tenha alguma dúvida, não ficou clara a minha explicação, porque a minha ideia é fazer um vídeo mais ou menos rápido, né? Não é te fazer perder tempo, é melhorar mesmo a sua condição de estudo. Então, me faça saber se você não entendeu alguma coisa. O pessoal lá do vídeo de biológicas deixou vários comentários, foi super legal, eu respondi aos comentários, as dúvidas que apareceram ali, então, né, siga esse bonito exemplo. Legal. As modificações feitas pelo gramático nas expressões empregadas no prefácio e na dedicatória de sua obra manifestam seu desconforto, quer dizer, ele estava desconfortável primeiramente com o quê? Bom, com a expressão duas palavras, né, e com a expressão pálida homenagem. Por quê? Né? O sentido figurado da expressão inicialmente pensada para o prefácio, né? Parece que não estava dando muito certo, ele acha que duas palavras não é bom, porque ele escreveu mais do que isso, né? Então o sentido figurado para ele não está encaixando legal, né? E também o caráter trivial, quer dizer banal, quer dizer comum, quer dizer vulgar da expressão, né? Pálida homenagem, e aí ele vai, escarafuncha, tal, pensa e chega à lívida homenagem. Tudo bem? Então, a alternativa A responde muito bem essa questão de número 3. Belezinha. Questão 4. Questão 4 é uma questão de vocabulário, típica das provas da VUNESP. Professor, autor de livro de filologia, cair na vulgaridade da expressão comum, pálida homenagem, lá no 8º parágrafo. O termo sublinhado está empregado na acepção de... O cair na vulgaridade aqui não é literal, né? Cair aqui significa incorrer em erro, falta, incidir, como em, durante o depoimento, caiu em contradição, né? Quer dizer, se contrariou, né? Caiu na vulgaridade, foi vulgar, tá? A gente fica com a alternativa B para a questão de número 4. Meu povo, se vocês estão gostando, tá, dessa série de resoluções aí, por favor, né, inscrevam-se no canal Questão de Linguagem. Se você já se inscreveu, que ótimo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E não esqueça de badalar o sininho, de ativar o sininho das notificações para receber sempre as notificações, os avisos desses conteúdos que eu publico aqui, tá? Legal, questão de número 5. O cronista narra uma série de fatos ocorridos no passado. Um fato anterior a esse tempo passado está indicado pela forma verbal sublinhada em. Aí você tem alternativas. Legal. Costumo frisar sempre com os meus alunos a seguinte percepção. A percepção de que o pretérito mais que perfeito é um pretérito anterior ao pretérito perfeito. Tá? Na prova de ontem tinha uma questão lá em que você devia fazer a transição do discurso direto para o indireto e você caía numa forma mais que perfeita, né? O mais que perfeito poderia ser numa locução verbal, né? Uma forma composta, por exemplo, tinha amado, havia amado, tá? Ou poderia ser numa forma simples, numa forma sintética, por exemplo, amara,
tá? Essas formas em ara, no final, são formas do pretérito mais que perfeito. E é isso que você encontra na alternativa C, né? A dedicatória, como todas as dedicatórias, seria a palidomenagem de seu talento ao espírito amigo que lhe ensinara, que lhe tinha ensinado, pretérito anterior ao pretérito perfeito. Ótimo! Vamos para a próxima, questão de número 6. De novo, uma questão retirada de uma postagem, né? Agora, uma postagem lá do Facebook. Two men walked into a bar. One man ordered H2O, né? H2O, água. The other says, I'll have H2O2. The second man died. É uma piada, né? Evidentemente, que exige de você uma certa compreensão da química, né? Então, H2O, você sabe que é a fórmula molecular da água. Agora, H2O2, né? H2O2 seria H2O2, ou seja, água oxigenada, o famoso peróxido de hidrogênio. Bom, o segundo homem tomou água oxigenada e morreu, né? Essa é a piada, né? Então, o to aí seria ambíguo, né? O to significaria também, né? Ou to significaria dois, né? E ao significar dois, H2O2. A fórmula mudaria e, claro, é a situação absurda do barman servir água oxigenada, né? E não água. Legal. A anedota sugere que o segundo homem tomou por engano a bebida do primeiro. O funcionário do bar serviu a mesma bebida para os dois homens. O primeiro homem envenenou o segundo. O segundo homem pretendia envenenar o primeiro. O segundo homem ingeriu um líquido tóxico em lugar de água. Perfeito, alternativa E. Legal. Uma questão, então, né, interdisciplinar. Belezinha. Olha só. Para responder às questões de 7 a 10, leia a letra da canção Bom Conselho, do Sr. Francisco Buarque de Holanda, composta em 1972. Atenção para essa data, tá? Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa, está provado. Quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com o meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde, devagar é que não se vai ao longe. Eu semeio vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade. chicobuarque.com.br. Na canção, o eu lírico modifica uma série de provérbios bastante conhecidos. A maioria das formulações originais desses provérbios contém um apelo. Espera aí, vamos dar uma olhadinha, né? Você tem aqui pelo menos uma referência vaga, né? Na primeira estrofe, a quem espera sempre alcança, né? E aí ele modifica para nunca alcança. Então, provérbio original, quem espera sempre alcança. Na segunda estrofe, né? Faça como eu digo, não faça como eu faço, né? Haja duas vezes antes de pensar. Normalmente a gente recomenda que as pessoas pensem duas vezes antes de agir, né? Então, quem espera alcança, quem pensa antes de agir se dá melhor. Isso tem a ver então com a paciência, né? Isso tem a ver com uma certa precaução, digamos assim, né? Corro atrás do tempo, vim de não sei onde, devagar é que não se vai ao longe, né? Então, esse comodismo
né, de que devagar se vai ao longe, né, isso também vai dizer o eu lírico não é uma boa. Tá? Então, na canção, o eu lírico modifica uma série de provérbios bastante conhecidos. A maioria das formulações originais, tá? Isso é muito importante. Desses provérbios contém um apelo, um apelo aqui ao conformismo, tá? A ideia de que, nossa, né, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. O eu lírico parece discordar veementemente disso. Legal. Então, questão 7, ficamos com a alternativa D de dado. Questão 8. Considerando-se o contexto histórico-social em que a canção foi composta, o verso "Vou pra rua e bebo a tempestade", olha lá, contexto histórico-social, por isso que eu falei da importância da data da composição. Sugere a ideia de manifestações populares que ocorreram no Brasil por ocasião do regime civil-militar. Tá? Estamos aqui olhando para um texto que foi composto, que foi cantado por um dos maiores opositores intelectuais desse regime, dessa ditadura civil-militar. Tá? O senhor Chico Buarque de Holanda, grande intelectual, né? Tanto compositor quanto escritor, sempre muito ativo politicamente, sempre denunciando, né, o disparate que foi a ditadura civil-militar no Brasil. Legal. Em Inútil Dormir, que a dor não passa, né? Inútil dormir, por que a dor não passa? O termo sublinhado introduz uma oração que expressa, em relação anterior, a ideia de explicação, né? Olha, é inútil dormir e eu vou te explicar por que a dor não passa, tá? Como eu sempre digo para vocês, muito mais importante para as provas da VUNESP que decorar o nome da oração, né? Oração subordinada, adverbial, oração coordenada, sindética e por aí vai, tá? É perceber as relações de sentido entre as orações. E tá aí, é uma relação de explicação neste caso. Questão de número 10. Olha só, é um jeito muito bonitinho de cobrar classes gramaticais. A gente conversou sobre isso nas revisões aí, né? Sobretudo meus alunos lá do iLimit. Olha só. Você tem, né, rimas entre classes gramaticais diferentes, são as chamadas rimas ricas, tá? Aconteceu com graça e passa, né, graça substantivo, passa verbo, regaço e faço, regaço substantivo, faço verbo, tudo isso na segunda estrofe. Questão 10, muito tranquilinha, né? Pode marcar a alternativa A. Legal. Aí, prossigamos. Questão de número 11. De novo, um cartoon, tá? Em inglês. Olha só, então, como essa prova de linguagens lida, né, com inglês e português. Apareceu ali inglês e química, né? É uma prova que eu acho bonitíssima, né? Belíssima. Examine o cartoon de Sophia Loren, publicado em sua conta no Instagram em 2020. I can talk now, I'm a dog. Então, o cachorro olhando ali para o telefone e se justificando, né? Eu não posso falar agora, eu sou um cachorro. Legal? A gente vê que há um efeito humorístico aqui, né? Há um efeito cômico. Então, o que é que contribui para esse efeito cômico, né? A questão fala de recursos expressivos, mas está nos perguntando a respeito de uma ou de duas figuras de linguagem, tá? Então, de novo, né, muito parecido com a prova de ontem mesmo, né? Veja como as provas são bem equilibradinhas, né? Não são provas fáceis, não, são provas de médio para difícil, né? E bem equilibradas. Sensacional. Então, né, a gente consegue perceber nessa questão de número 11 o seguinte: veja que o cachorro foi personificado. Afinal, né, ele está falando. Mas, professor,
É super esquisito isso, porque ele está falando que ele não pode falar porque ele é um cachorro. Mas ele está falando. Nossa, gente, isso é paradoxal. Pois é, né? Então a gente tem personificação, prosopopeia e paradoxo, tá? Na mesma composição aqui. A gente fica com a letra B, né? Paradoxo e personificação. Belezinha? Não dá para dizer exatamente, né, qual é mais forte que a outra, enfim. Né? Então aí também não falou respectivamente, a gente fica com essa letra B. Prossigamos, meu povo! Agora um texto bem difícil, assim como na prova de ontem, né? Um trecho do Guimarães Rosa, agora do Grande Sertão Veredas. Vejamos. Sei que estou contando errado, pelos autos, desemendo, mas não é por disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu. Não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho o meu respeito firmado. Agora sou anta empossada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta, só o deu graças e o troco. Bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando: a pátria não pode nada com a velhice. Discordo. A pátria é dos velhos, mas era um homem maluco, os dedos cheios de anéis velhos sem valor, as pedras retiradas. Ele dizia: aqueles todos anéis davam até choque elétrico. Não. Eu estou contando assim porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas, isso é como jogo de baralho. Verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui. Soldados de Prestes, Luiz Carlos Prestes, vinham de Goiás. Reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo na Barra do Urucuia, em São Romão, aonde aportou um vapor do governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau e encontra balas cravadas. O que vale são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido, desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. O senhor mesmo sabe. Grande Sertão Veredas, 2015. No texto, o narrador. Bom, o narrador do Grande Sertão Veredas é um narrador que se vale muito da metalinguagem. Enquanto ele narra, ele faz afirmações sobre a sua narrativa, né? E ele diz que, cara, eu não vou fazer, né, uma sequência linear, eu não vou fazer uma sequência cronológica, né? Esse trecho aqui é muito bonito. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Então a memória vai reconstruindo a narrativa a partir dessas importâncias. Contar tudo na linha, alinhavado, né? Escreve ele, contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tá? Então, se a gente marcar a alternativa C nessa questão 12, acho que fica de ótimo tamanho. Sugere que a narração de eventos significativos não cabe em uma narrativa linear. Belezinha, questão 13, vamos lá, já passamos da metade da prova. No trecho,
O senhor é homem de pensar o dos outros como sendo seu. Não é criatura de pôr denúncia. Ou seja, né, é um sujeito que pensa o dos outros como sendo seu, é um cara muito zeloso, né, não é criatura de pôr denúncia, né, não dá para acusar de nada. O narrador caracteriza seu interlocutor, aquele que está ouvindo a sua história, como uma pessoa super de boa, né, como uma pessoa, digamos, indulgente, a alternativa D, né, indulgente é aquele que é tolerante. Então, o narrador vai fazer uma narração toda recortada, uma narração que vai e volta, né, no tempo. E, bom, o seu interlocutor é um sujeito super complacente, né, um sujeito que topa tranquilamente essas idas e vindas. Legal. Vamos à questão 14. O evento histórico mencionado no texto está relacionado, né? Bom, eu falei ali o Prestes, né? O Luiz Carlos Prestes. A gente está falando do tenentismo, tá? Esse movimento aí que vai estourar na segunda década do século XX, né? Veja que ele diz aqui os revoltosos. Depois passaram por aqui soldados de Prestes, né? Os revoltosos aí contra o governo, tá? Contra as tropas que vinham da Bahia. Legal. Seguindo, né? Temos aqui então a alternativa E, tenentismo, para a questão 14. Questão 15. Para a formação do neologismo vivimento, o narrador recorreu ao mesmo processo de formação de palavras observado em, olha lá, de novo a morfologia na prova da VUNESP. Né? Vivimento, me parece, né, que tem a ver com viver mais mento, né? E aí a vogal E acaba fechando e virando I. Então, né, vivimento seria a vivência, né, o ato de viver. Me parece que essa é uma formação de palavras pelo acréscimo de um sufixo, sufixação, tá? E o sufixo forma um substantivo, exato. Então, me parece que a alternativa B resolve, tá de ótimo tamanho, tá? Olha lá, velho, né? Você acrescenta ice e obtém um substantivo por sufixação velhice, derivação sufixal letra B. Tá? Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, né, um trechinho do Celso Pedro Luft, em que você lê dupla negação, emprego conjugado de palavras negativas. Tá? Então, a dupla negação seria negar duas vezes, né? Aquilo que os gramáticos costumam acusar de erro, né? Principalmente na língua inglesa. Tá? E aí você tem alternativas. Olha só a alternativa A. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não misturam. Esse nem não misturam tem duas negações seguidas, né? É uma negação, na verdade, enfática, né? Mas pode marcar sim a alternativa A, que resolve bonitinho a nossa questão. Legal, estamos caminhando aqui para o fim da prova. 3 questões a partir desse textinho. Olha lá, para responder as questões de 17 a 19, leia o trecho da peça A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, de Uduvaldo Viana, filho, o Vianinha. A peça foi encenada em 1960, na arena da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, e promoveu um amplo debate. A mobilização resultante desse debate desencadeou a criação do Centro Popular de Cultura, o CPC. Esse é um texto dramático, né? Uma peça de teatro. Tá? Então você tem essa figura do coro. Né? Há um coro aí dos desgraçados. As personagens, então, cantam, né? Provavelmente declamam aí com ritmo esse texto. Trabalhamos noite e dia, dia e noite sem parar. Então de nada precisamos, se só precisamos trabalhar. Há 1000 anos sem parar.
Fizemos as correntes que nos botaram nos pés. Fizemos a Bastilha onde fomos morar. Fizemos os canhões que vão nos apontar. Há 1000 anos sem parar. Não mandamos, não fugimos, não cheiramos, não matamos, não fingimos, não coçamos, não corremos, não deitamos, não sentamos, trabalhamos, há 1000 anos sem parar. Ninguém sabe nosso nome, não conhecemos a espuma do mar, somos tristes e cansados, há 1000 anos sem parar. Eu nunca ri, sempre trabalhei. Eu faço charutos e fumo bitucas. Eu faço tecidos e ando pelado. Eu faço vestido para mulher e nunca vi mulher desvestida. Há 1000 anos sem parar. Maria esqueceu de mim e foi morar com seu Joaquim. Há 1000 anos sem parar. Então você tem aqui um coro dos desgraçados que são sujeitos, né, que trabalham sem parar, que tem a sua vida, né, a sua capacidade vital exaurida pelo trabalho, né? Então eles não têm aí nenhum deleite na vida, né? Fazem charutos e fumam bitucas, né? Fazem tecidos e andam pelados, tá? Então esse texto aqui denuncia, né, a condição praticamente servil dos trabalhadores. Apito longo, um cartaz aparece, é a rubrica, né, entre parênteses. Apito longo, um cartaz aparece, 2 minutos de descanso e lamba as unhas. Todos vão tentar sentar, menos o desgraçado 4, que fica de pé furioso. Desgraçado 1, ajuda-me aqui, 2. Eu quero, me dá uma sentadinha. Desgraçado 2, ri de tudo. Desgraçado 3, senta. Desgraçado 1, vai pôr a cabeça no chão. De assim, não. Acho que não é com a cabeça, não. Desgraçado 1, eu esqueci, quer dizer, o sujeito não lembra nem como se faz para sentar de tanto que ele trabalha, né? Evidentemente é hiperbólico isso. Desgraçado 3 diz, a bunda, põe ela no chão. A perna é que eu não sei. Desgraçado 2, a perna tira. Desgraçado 3 e o desgraçado 2 desistem de descobrir, se atiram no chão. Desgraçado 1, a perna dobra. Senta satisfeito. Desgraçado 2, quero ver levantar. Todos olham para o 4, né, e fazem sinais para que ele se sente. Desgraçado 4, não, chega para mim. Eu só trabalho. Perde o fôlego. Desgraçado 3. Eu te ajudo. Trabalho. Desgraçado 4. E tenho 2 minutos de descanso? Nunca vi o sol, não tomei leite condensado. Não canto na rua. Esqueci do sentar. Quando chega a hora de descansar, fico pensando. Na hora de trabalhar, chega. Slide. Quem canta seus males espanta. Desgraçado 1 cantando. A paga vem depois que a gente morre. Você vira um anjo todo branco, rindo sempre da brancura. Bebe leite em teta de nuvem. Não tem mais fome, não tem saudade. Pinta o céu de cor de felicidade. Então a ideia aqui é de que a libertação do trabalho viria apenas com a morte, né? E o trecho bastante engraçado de que, né, tomar leite condensado está associado então a uma espécie de privilégio, né? Vem muito a calhar no nosso Brasil. Pois é. Então vejamos a questão 17. O título da peça, fazendo menção à mais-valia, refere-se a importante conceito da teoria de Karl Marx, né? Alternativa C, sem grandes dificuldades, né? Um conceito muito caro ao marxismo. Pois é, questão de número 18. O texto mostra-se crítico em relação ao conteúdo da seguinte citação. Bem parecido com aquilo que a gente fez lá no Chico Buarque, né? Encontrar citações, trechos da cultura popular, né? O trabalho não é vergonha, é só uma maldição. O homem é o lobo do homem. O homem nasce livre, a sociedade o corrompe. O trabalho dignifica e enobrece o homem. Onde não há lei, não há liberdade. Bom,
acho que sem grandes dificuldades também, a gente ficaria com vontade, né, de marcar aqui a alternativa D. O trabalho dignifica e enobrece o homem. Cara, essa peça é totalmente contrária a essa máxima popular, tá? Legalzinho. Seguimos para a questão 19, penúltima questão da prova. Considerado no contexto, constitui exemplo de eufemismo, de suavização, o verbo sublinhado no trecho. Fizemos os canhões que vão nos apontar. Não conhecemos a espuma do mar? Ninguém sabe o nosso nome. A paga vem depois que a gente morre. Fizemos a Bastilha onde fomos morar. Se o eufemismo é uma suavização, né, dizer que fizemos a Bastilha, que é uma prisão, é porque a gente não vai exatamente morar lá, a gente vai ficar preso lá, né? Então dizer que os presos moram numa prisão, né, seria um eufemismo, eles cumprem pena, eles estão privados da liberdade lá, tudo bem? Então ficamos com a alternativa E. Legal, e por último, o mesmo movimento literário que foi cobrado na prova de biológicas. Olha lá, questão de número 20. Você tem, né, aqui o momento da prisão do Alferes Tiradentes. A obra Prisão de Tiradentes, datada de 1914, do pintor brasileiro Antônio Parreiras, que viveu no 19 e na primeira metade do 20, remete a um evento histórico relacionado ao seguinte movimento literário brasileiro. A gente está falando de um período em que está o arcadismo brasileiro, né? O arcadismo anda de mãos dadas aí com a Inconfidência Mineira. Lembrando que os poetas árcades, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, fizeram parte ativa do movimento inconfidente. Legal? Então a gente fica com essa alternativa B, que se refere ao arcadismo. É isso, meu povo. Então espero que vocês tenham gostado desse trabalho de resolução. Mais uma vez, peço encarecidamente, né? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no Questão de Linguagem, deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações e tudo mais que os youtubers costumam dizer por aí. Legal? A gente se fala então para as próximas provas. Eu pretendo fazer ainda materiais para os próximos vestibulares aí, né? Sempre antecedendo o vestibular e depois fazendo um comentário da prova. Legal? Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.